Viram a galinha fascistinha que o Jair me fez pra Zanella? Eu não vi. Elde, concorda comigo que o Trump é o maior paga-lanche, o tipo que só quer amizade com os valentões, por isso chutou o Jair pelo Lula? Concordo. Sempre foi. O filme dele mostra que ele é um paga-lanche, um nepo baby, que se valeu muito dos contatos do pai, de uma certa malandragem, uma certa lábia também, que isso realmente ele tem. Mas é isso. Quem leu o livro do Trump, eu não li, tá? Mas eu já peguei algumas resenhas do livro do Trump, que eu não vou perder meu tempo lendo aquela porra inteira. Mas, basicamente, a forma de negociar do Trump tem muito a ver com isso também. Demonstra fraqueza, ele monta em cima. Precisa ter lido, né? Ele fala isso em várias entrevistas, em várias passagens da vida dele. Agora, você demonstra que você não vai arregar para ele te respeita, mesmo que ele não concorde ideologicamente com você. Ele mostra um certo respeito. E tem outra coisa: negociação bilateral não é bravata de Facebook, de Instagram, de Twitter. Você chega lá, fala que vai fazer e acontecer, e ninguém vai te cobrar se isso não acontecer. Quando você faz uma negociação bilateral, como os Estados Unidos está fazendo com o Brasil agora, você precisa de várias idas e voltas para fechar esse acordo, muito debate. Um tem que oferecer algo de proveitoso para o outro, para que se chegue num acordo, para que se chegue num ponto em comum. O pessoal acha que tudo é na base da bravata, né? Da gritaria, de bater na mesa. O Alan dos Santos, ele acha que tudo se resolve batendo na mesa e gritando. Você vê lá de longe é fácil. De longe é fácil. Vem gritar aqui. O que tá rolando no Rio de Janeiro agora. Nossa, tá? Quase 60 mortos. O que a direita promete durante campanha? Não, com a gente, criminalidade é tolerância zero, vamos acabar com as facções. Passa um tempinho que eles assumem o poder, acontece o quê? Acontece o mesmo de sempre. E ninguém nunca resolve a situação. Aí vai lá o Cláudio Castro, cara de dedão, com barba e óculos, e coloca a faca no pescoço do Lula. Tem que mandar a Guarda Nacional para cá, para resolver e nos ajudar. 4 governadores seguidos aí do Rio de Janeiro, né? 4 ou 5, tudo aí governador de direita, tudo governador bolsominion, e ninguém dá jeito no bagulho, mano. Ninguém consegue resolver. Então, o que se vende enquanto discurso e o que se coloca na prática é sempre muito diferente. Esses papinhos aí, quem continua a comprar, de que a extrema-direita vai ser tolerância zero, de que a extrema-direita não vai dar colher de chá para criminalidade, é otário. Quem compra esse assunto é otário, tá? E ainda por cima, quem ainda cai no barulho do Cláudio Castro, mais otário ainda. Porque quem é Cláudio Castro? O Bess estava perguntando aqui antes da live. Como é que um cara desse chega no poder? Primeiro foi o Wilson Witzel e depois Cláudio Castro. O que é um Cláudio Castro? Não estamos em situação melhor aqui em São Paulo. O que é um Tarcísio também? Você pode perguntar e você tem razão em perguntar. Mas o que é um Cláudio Castro, minha gente? Para ter tanto poder assim, para estar à frente de um governo de um estado como o Rio de Janeiro. É inexplicável um negócio desse, Beze. É ridículo. Eu vou até pôr aqui o vídeo dele, porque é o vídeo típico do falastrão, do bravateiro do Rio de Janeiro. Sempre colocando a culpa nos outros, terceirizando a culpa por aquilo que eles prometem e não conseguem cumprir. Agora a gente tem lá uma situação como essa, de guerra civil no Rio de Janeiro, e olha o que o governador faz, tira o dele da reta. Quis falar, e vamos deixar uma coisa muito clara, essa operação de hoje tem muito pouco a ver com segurança pública. Ela é uma operação de defesa, é um estado de defesa. O que a Cláudia quis falar, e aí eu concordo com a fala dela, nem falar. Essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento, até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando ela fala em exceder inclusive as nossas competências, já era para estar tendo um trabalho de integração
muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio de Janeiro viu em 2010, o Brasil inteiro viu um trabalho de integração, e hoje o Rio está sozinho. Acho que foi nesse contexto que a Cláudia falou, e eu concordo com a fala dela. Tomo para mim a fala da nossa Coronel Cláudia, porque é exatamente isso. O Rio está sozinho nessa guerra, e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. E o senhor pretende chamar as Forças Armadas, governador? Já que o senhor está falando que está faltando integração. Vamos dialogar. Vamos dialogar. Nós já pedimos os blindados algumas vezes e todos foram negados. Espero que sirva de exemplo que a gente precisa dessa integração. Obrigado. Leandro. Governador, bom dia. Bom dia, senhores. A gente está ao vivo no RJ. A pergunta é justamente em relação à ajuda das Forças Armadas. Dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal? Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi Não foram pedidas dessa vez, porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO, e o presidente já falou que ele é contra a GLO, e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa, e a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso numa batalha política, está fazendo a sua parte, e como disse brilhantemente a nossa Coronel Cláudia, está excedendo inclusive os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. Aí, Bez, é isso daí, né? O posicionamento do Cláudio Castro. Lembrando que o Cláudio Castro foi contra a PEC da segurança pública, que integraria forças federais, estaduais e municipais. Vamos lembrar também que a operação, ela foi uma operação desastrosa, tá? Inocentes mortos, policiais mortos, escolas fechadas, a população sitiada. E saiu no blog do Valdo Cruz que a equipe do presidente Lula avalia que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tenta transferir a responsabilidade para Brasília, ao dizer que as forças de segurança do Estado são sozinhas no enfrentamento do crime organizado e que o governo federal tem negado a ajuda de blindados. Em entrevista para falar sobre a mega operação realizada nessa terça-feira no Rio, com 81 presos e 60 mortos até agora, foi isso que ele disse, vocês acabaram de assistir. Segundo assessores diretos do presidente Lula, em nenhum momento o governador do Rio avisou que uma operação dessa dimensão estaria sendo programada, que com certeza envolveria um grande risco para as forças policiais envolvidas e para a população. Um auxiliar de Lula argumentou que o empréstimo de blindados só pode ser feito quando há uma garantia de lei da ordem vigorando. E isso não existe. Então, o que o Cláudio Castro quer? Tipo, chegar lá na porta do Lula e falar: ô, me presta o blindado aí. Claro, o blindado tá aqui, a chave, pode levar. Eles acreditam que não há procedimentos, que não há burocracia para você emprestar um blindado para um outro estado. Não, você precisa de toda uma burocracia. O Estado é assim, é normal. O auxiliar do Lula garantiu isso, e segundo assessores do presidente, em nenhum momento o governador do Rio pediu a decretação de uma GLO. O desencadeamento de uma operação para a GLO implica o reconhecimento formal da falência dos órgãos de segurança locais por parte do chefe do executivo estadual. Vocês entendem o ponto? O que ele não quer? Reconhecer que falhou, que fracassou, que foi inepto ao lidar com o crime organizado. Então, se você precisa de um blindado, você precisa reconhecer o seu fracasso, a sua falha, e ele não quer. É, sim, um comportamento vaidoso do Gaguinho. O auxiliar afirmou ainda que não chegou ao exército nenhuma solicitação, tá? Vinda do Rio de Janeiro. Ele sempre quer fazer tudo sozinho. Não concorda com a PEC da segurança. Depois da operação, tenta transferir a responsabilidade para o governo federal, disse um auxiliar do Lula. Os assessores do presidente reforçaram que os blindados
só poderiam ser colocados nas ruas com a decretação da GLO. O presidente Lula tem sido contra o uso de GLO para colocar o exército em ações de combate direto ao crime do Rio de Janeiro, crime organizado do Rio. Lula costuma dizer que exército não pode subir morros no Rio. Isso não impede que haja uma presença de blindados nas ruas, mas isso depende de uma operação planejada por ambos os lados. Não podemos simplesmente ceder os blindados sem saber o que serão feitos com eles. Isso não tem nem sentido, afirmou outro auxiliar do presidente Lula. Então vocês entenderam um ponto aí, né? É um misto de vaidade, arrogância e depois vitimismo para jogar a culpa no governo federal. E muita incompetência, né? Que a gente não pode Sim. deixar de falar. O Alelupe tem um ponto aqui, Alder. Salve, Galãs. Fala muito perigosa do Cláudio Castro no momento que o Flávio Bolsonaro sugere para os Estados Unidos agir aqui como vem fazendo na Venezuela. Viajei? Não viajou. Tudo isso daí é de caso pensado. Não vem do nada, tudo é de caso pensado. O cara fazer uma mega operação desastrosa como essa, no momento que a gente está vivendo, pode até ter sido de forma intencional. Não estou aqui querendo também insinuar nada, porque seria irresponsável da minha parte. Mas vindo deles, vocês duvidariam que foi intencional? Eu não duvidaria, né? Mas o cara meter essa de que eu fui lá pedir o blindado, mas ele não quis dar a chave para mim, porque ele quer GLO. Sim, ele quer GLO porque é assim que funciona. Cristiana Millet. Toiço infeliz, falou tanto para não falar nada. Esse Zé Rolha desgraçado quer eliminar pessoas e joga nos fundos do barba, incompetente do mal. Caio César, galera do chat, esse assunto é super importante. Segurança será a pauta principal na eleição e temos que combater qualquer discursinho pró-Bukele. O MBL está engajado nessa merda, vamos combater. Tá muito engajado nisso. É. A gente não dá palco aqui, mas a gente acompanha no off, né, claro. Edelzo, Castro no mesmo nível do prefeito de Cuiabá, o Lula tem que ligar para ele. Isso. É vaidade, incompetência, é método. Luciane Rodrigues, um beijo, meninos, aqui da cidade maravilhosa, entregue nas mãos dos traficantes e milicianos. Esse Cláudio Castro é um cretino. Dan Rock, impressão estão querendo cavar uma GLO. Golpe? O Emerson Almeida, governador de São Paulo e do Rio é o do Rio e o Rio é de São Paulo. Zona da peste. O comum é que os dois tiram o tonho da reta ao serem cobrados de suas responsabilidades. Sempre. Trocamos um incompetente pelo outro. Vocês ficaram com o nosso incompetente e a gente com o de vocês. Tarcísio e Cláudio Castro é só ali. Você pode trocar um pelo outro que dá na mesma. O Tarcísio parece um pouco mais sabe falar, né? Mas é um lixo, igual, né? Um lixo, um entreguista, uma pessoa que só sabe vender o Estado, quer vender a própria mãe, se puder, vende o pai, a mãe, os filhos, sabe? É uma pessoa asquerosa, né? Tô falando dos dois, tá? Os dois são muito parecidos. Não tem ali, se troca Cláudio Castro por Tarcísio, vocês vão ver, vai ser a mesma merda. Não vai dar diferença. O Tarcísio é um burocrata de carreira, então ele conhece um pouco melhor a máquina pública, né? Tecnicamente, digamos que ele é um pouco menos cabaço. Cláudio Castro, cantor católico, gente, assim, caiu de paraquedas na política como vice do Wilson Witzel e acabou ganhando uma reeleição que ele não merecia de forma alguma, mas que o povo do Rio de Janeiro acreditou que ele tinha sim que levar. Eu quero comentar sobre uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar e mudar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Leonardo, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Léo conseguiu fazer quase 26 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 120 reais logo no primeiro dia. Mas Beze, isso significa que você vai fazer o mesmo no primeiro dia que você começar a aplicar o que vai aprender? Não. Pode ser que você faça mais ou não, ou faça menos no primeiro dia. Mas talvez no segundo, no terceiro, você consiga aplicar todo o ensinamento daqui. Depende de pessoa para pessoa. Igual a Fernanda, que também assistiu às 3 aulas gratuitas com Clayson e salvou 104 dólares no primeiro mês, que dá um pouco mais de 520 reais a mais. Clica no link que está aqui na descrição. Assista as 3 aulas gratuitas com Clayson e só depois decida se quer continuar.
E o que eu quero reforçar é, para você entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas. E para isso, você não precisa pagar nada, só precisa se permitir ver se essa oportunidade encaixa no que você quer para sua vida. Não é fórmula mágica, não é enganação, é trabalho. Mas é um tipo de trabalho que te dá liberdade. Liberdade de tempo, de lugar. Você pode trabalhar onde quiser, com seu celular, com seu computador. Tem gente que começou nisso só para complementar a renda. E hoje está vivendo disso, com mais paz, mais tempo para a família e sem depender de ônibus lotado ou chefe pegando no pé. Se isso ressoar com você, entra no primeiro link da descrição. O Clayson vai liberar 3 aulas gratuitas que mostram tudo passo a passo. É só clicar, assistir e decidir. Mas só de assistir você já sai ganhando, porque abre a cabeça para um outro jeito de ter uma renda extra.